5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. Bom dia a todos, graça e paz. Estamos terminando o capítulo 11 de Atos e hoje eu quero meditar com você do verso 27 ao verso 30 no tema A Bênção da Solidariedade. Verso 27 diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E verso 28 diz que, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, o imperador romano. Ou seja, irmãos, Ágabo, como profeta, emitiu um alerta, predizendo uma grande fome nos dias de Cláudio. E é interessante observar que seu prognóstico não foi feito com base no conhecimento humano, uma avaliação de contexto, ou com dados objetivos, não. Ele não era um agrônomo, ele era um profeta. Por isso o texto afirma que ele dava a entender pelo Espírito, ou seja, uma parcela do conhecimento de Deus chegou ao Espírito de Ágabo, pelo Espírito Santo, sobre um fato do futuro. Isso é um dom, é o dom da profecia. E o verso 29 diz que os discípulos determinaram então mandar cada um conforme o que pudesse, ou seja, cada um deu de acordo com o que tinha, mandar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, em razão dessa profecia de que haveria muita fome, grande fome, nessa região. Verso 30 diz: o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos, aos presbíteros da igreja, por mão de Barnabé e Saulo. Vejam que coisa linda, irmãos. Os cristãos da igreja nascente de Antioquia foram alvos da solidariedade, do apoio espiritual dos irmãos da igreja de Jerusalém, ou seja, dos cristãos da Judéia. Os cristãos da Judéia, por sua vez, em razão da fome que se instaurou na região, foram alvos da solidariedade dos novos convertidos da igreja nascente de Antioquia. Ou seja, essa comunidade que foi ajudada espiritualmente, agora estava retribuindo aquela ajuda, enviando um socorro financeiro para os crentes de Jerusalém, da Judéia, fazendo algo a respeito da grande fome profetizada pelo profeta Ágabo. Eu acho lindo esse princípio de solidariedade, irmãos. Num dado momento, a igreja de Jerusalém enviou socorro espiritual para a igreja de Antioquia. Depois, a igreja de Antioquia enviou socorro material para a igreja empobrecida de Jerusalém. Eles estavam praticando esse princípio. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 6, diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Verso 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba,
pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Para ser mais prático, o irmãozinho ora com você, intercede por você, discipula você, ensina a palavra para você, aconselha você. Não que ele faça isso tudo objetivando receber alguma coisa de você. Paulo mesmo, ele dizia: eu não quero nada de vocês, eu quero vocês mesmos. Mas, se você sabe que ele está vivendo numa situação financeira difícil, e você tem recursos, sobejanos inclusive, segundo esse princípio, você deveria ajudá-lo financeiramente. Deus te dá esse grande privilégio. Você diria assim: você me abençoou espiritualmente falando, eu quero te abençoar financeiramente. Queridos, nós precisamos sempre avançar da ética da presença do mal para a ética da ausência do bem. Vou explicar. Quantas vezes consideramos somente o pecado de comissão, ou seja, do mal que se comete, sem levarmos em conta o pecado da omissão, ou seja, o bem que se omite. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, ou seja, recursos, e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, João pergunta: como permanece nele o amor de Deus? Então, quando o amor de Deus está em mim, e eu tenho recursos, e vejo o irmão passando necessidade, eu abro o coração. Tiago também, capítulo 4, verso 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que coisa, irmãos. Por isso que eu disse, temos que avançar do pecado de comissão para o pecado de omissão e começar a confessar esse tipo de pecado. Senhor, me perdoa pela falta de sensibilidade. Senhor, me perdoa por estar tão preso à avareza. É assim, irmãos. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, que a solidariedade, graça em nosso meio, a começar em cada um de nós. Seja na generosidade em repartir os recursos espirituais que tens nos dado com aquele que necessita. Seja na generosidade em repartir os recursos materiais com os irmãos necessitados. Que a exemplo desses cristãos de Jerusalém e de Antioquia, sejamos todos solidários aos necessitados, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia e seu restante de semana, em nome de Jesus.